2 Timóteo 2,15. Acharam? Como nós não estamos todos numa mesma versão bíblica, então eu vou ler, mas diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos falar todos juntos? Será que a gente consegue? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha que bênção, glória a Deus. Essa orientação foi o apóstolo Paulo, já quase no fim da sua carreira, né? Mas orientando a um jovem pastor Timóteo, lá em Éfeso, né? A manter-se firme, manter-se fiel a todos os ensinamentos que Paulo havia lhe passado. E não somente Paulo, mas a sua mãe e a sua avó, Dona Eunice e Dona Lloyd, né? Duas mulheres crentes, judias, que conheciam a palavra de Deus e que se converteram, conheciam as Escrituras e que se converteram e desde cedo ensinaram Timóteo a andar nos caminhos do Senhor. E Paulo, na sua segunda viagem, ele, após ter aquela pequena divergência com Barnabé, com João Marcos, ali então ele conhece Timóteo, traz ele para caminhar com ele por alguns anos e acaba mentoreando a vida de Timóteo por muitos anos. Então vamos falar hoje um pouquinho em sermos obreiros aprovados. Em primeiro lugar, vamos entender o que significa ser um obreiro. Um obreiro significa ser um trabalhador. A palavra no grego está querendo dizer assim, no sentido literal. Lembre-se que ali, no Antigo Testamento, até ali mesmo, no comecinho, no período de Jesus, no período da igreja primitiva ali, o povo era todo um povo agrícola, ou alguns pescadores, não é isso? Então, esta é a ideia, no sentido literal, é aquele trabalhador da roça, é aquele trabalhador da pesca, é aquele que desenvolve alguma atividade, principalmente no campo, né? Naquele contexto ali. Então, e no sentido bíblico, nós vamos entender que o obreiro nada mais é do que o trabalhador do Evangelho, o anunciador do Evangelho. Ou seja, todo crente é um obreiro. Olha que coisa maravilhosa. A gente pensa que o obreiro é só o pastor, o diácono, quem mais? O líder de jovens, o irmão que ensina que não, o pessoal da portaria. Não, de forma alguma. Todos vocês que estão no banco, até quem pinta o cabelo de ruivo e depois transforma em preto, é obreiro, não é isso? Então, essa é a visão do apóstolo Paulo. Carol Rio também, porque é outra também, que está ali lutando assim, né, Carol? Então, assim, a visão de Paulo para o obreiro não é de um simples trabalhador especializado em fazer tendas, como Paulo era. Paulo, ele foi sustentado pela igreja, mas muitas vezes, para ele não ser pesado para a igreja, ele fazia as tendas dele, ele era um grande fazedor de tendas, ele fazia para se sustentar. Então essa não é a ideia de ser um especialista em fazer tenda ou ser um especialista em pesca. Na visão de Paulo, o obreiro é aquele que não perde tempo com outras coisas, é aquele que se dedica, que conhece a palavra de Deus, que busca o relacionamento com Deus através da oração e está sempre pronto a demonstrar e a anunciar Cristo. Paulo entende, e ele também nos ensina, através das Sagradas Escrituras, que a pessoa que entrega a sua vida a Cristo, ela automaticamente passa a testemunhar do Evangelho. Ou seja, para o crente, o obreiro aprovado é aquele que em tudo que ele faz, ele mostra a graça de Deus na sua vida. Eu lembrei disso, semana passada nós falamos aqui no sábado, o conceito de graça.
A graça do Senhor, ela tem o intuito de mostrar Deus em tudo. A graça do Senhor tem o efeito salvífico. Pela graça sois salvos. Não existe graça sem graça. A graça em todo o tempo, ela está mostrando ao ser humano, está habilitando o ser humano a ver Deus em tudo. E crer no Senhor Jesus. Há aqueles que vão resistir, mas a graça está lá para todos. A mesma forma é a vida do crente. Aonde nós estamos, às 24 horas do dia, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, mostrar Cristo aonde estamos. Por isso que a visão de Paulo é que os obreiros são os trabalhadores na obra de Deus. E todos nós somos obreiros, né? Nós não fomos chamados para ficar apenas participando do banco, mas sim levantarmos e agir. O próprio Jesus, ele vai dizer isso lá em Mateus 9,37. A seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Tem gente que entende assim, né? A seara é muito grande, mas poucos são os cearenses. Porque aí ninguém quer se levantar para fazer. Não, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Só que Jesus, ele vai continuar dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara, que nos envie trabalhadores, que nos envie obreiros. E onde estão os obreiros? Estão aqui, nesta manhã, estão todos aqui. Então você pode não ser, por exemplo, sei lá, um zelador 24 horas por dia. Você pode não ser um gerente de loja 24 horas por dia. Um TI 24 horas por dia, uma enfermeira 24 horas por dia, uma futura psicóloga 24 horas por dia. Mas nós somos cristãos, obreiros aprovados, às 24 horas do nosso dia. Não dá para a gente ser obreiro só no domingo de manhã, depois do meio-dia, acabou. Não dá para ser crente só na quarta-feira à noite e depois acabou. Não, nós somos representantes de Cristo, como estudamos ontem aqui, embaixadores do Rei, aonde nós estivermos. Aonde qualquer pessoa olhar para você e vai ver Cristo. A pessoa que olhar para você vai ver Cristo e vai se interessar por Cristo, e você deve estar pronto para demonstrar isso. Mas pastor, 24 horas do dia é muito tempo, porque eu trabalho também, e às vezes eu não tenho ninguém lá para ficar evangelizando. Sim, é verdade. O lugar de trabalho é para trabalhar, não é para pregar. Só que a sua vida, enquanto você está sendo o melhor funcionário, enquanto você está sendo a melhor pessoa lá do ambiente de trabalho, a sua vida está sendo notada. E a graça de Deus que está sobre a sua vida, está sendo vista e fazendo efeito na sua empresa. Não tenha dúvida disso. Você pode ser um abençoador do seu local de trabalho. Você pode ser um abençoador do seu bairro. E assim por aí vai. Você é representante de Deus na terra. Então não tem jeito, nós não temos desculpas, nós todos somos obreiro. E como deve ser então esse obreiro aprovado? Como nós acabamos de ler, primeiro o obreiro deve apresentar-se a Deus. Apresente-se para a batalha, apresente-se para a guerra, não é isso? Alguns anos atrás havia a propaganda na TV lá do negócio do exército, né? Apresente-se, aliste-se. É tipo isso, apresente-se a Deus para a obra do Senhor. Procure apresentar-se diante de Deus. Alguns cantam, outros tocam, outros como eu atrapalham, outros pregam, outros ensinam, outros encenam, outros cuidam das finanças. Todo mundo tem o seu talento. Coloque isso à disposição do Senhor. Apresente-se com o que você tem. Senhor, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Você sabe, alguma coisa você sabe fazer. Você sabe receber bem alguém. Então faça isso. Receba alguém na sua casa, receba alguém na sua igreja com um sorriso aberto. Que legal que você está aqui feliz. Algumas pessoas têm talentos que até que teoricamente não são eclesiásticos. Por exemplo, médico. Ninguém vai precisar de um médico, teoricamente, ninguém vai precisar de um médico na igreja, ninguém vai precisar de um empresário, de um mecânico, aqui não é uma mecânica,
um motorista, um jardineiro, um advogado, nem todas essas virtudes serão especificamente usadas na igreja, mas podem ser usadas para a obra do Senhor. A gente pega muito esse texto a gente interpreta esse texto focando apenas no obreiro na casa de Deus. E eu não quero falar sobre o obreiro dentro da igreja. Eu quero falar com o obreiro que está aqui na igreja, que aprende, que exerce o seu dom, o seu talento aqui na igreja também, mas principalmente lá fora. Porque nós fomos chamados para nos prepararmos aqui dentro. É igual um quartel-general, a gente se prepara aqui, mas nós vamos guerrear lá fora. O nosso inimigo está lá fora. Então, nem todos nós fomos chamados para ficar no banco. Claro que às vezes a gente está cansado, a gente sofreu alguma decepção, a gente está desiludido, a gente está machucado, isso é fato, isso é normal, isso acontece. E é até sadio. Ou às vezes a gente está no ativismo, que é pecado também. Você fazer tudo na igreja, né? Você é o pastor, você é o porteiro, você toca o violão, você dá o culto dos jovens, você prega na quarta. Não, está errado isso daí, isso é ativismo. Porque você não tem tempo para respirar, né? Então, é necessário você também parar um pouquinho, ficar quietinho no banco, sendo ministrado, ouvindo a palavra de Deus. Isso é saudável, mas isso tem prazo de validade. Isso não é por toda a vida do crente, do cristão. Então, nossos dons, sejam eles quais for, se você é um arquiteto, se você é um gerente, se você é um médico, um psicólogo, tudo que você faz deve convergir na glória do Senhor. Tudo que você faz. Então, assim, até porque nós somos obreiros aprovados 24 horas do dia. Nós somos adoradores do Senhor 24 horas do dia, em todo o tempo. Então, assim, dentro da igreja, por exemplo, existe muito espaço para serem desenvolvidos ministérios. Apenas, o que você tem que fazer dentro da igreja, nesse caso? Apresentar-se. Mas eu estou vendo, eu tenho um ministério, meu ministério é tal coisa, que eu vejo que ainda não tem na igreja. Amém, começa por você. Vamos trabalhar junto essa questão. O Senhor, quando está falando, rogai ao Senhor da seara, que mande os trabalhadores, é esta a ideia. Para que desperte, para que você ore, para que desperte no seu ambiente, no seu meio, pessoas dispostas a cooperarem na obra do Senhor. E dentro da igreja que nós estamos sendo forjados, é dentro da igreja que nós somos ensinados, que nós somos preparados para cumprir o papel ao qual fomos chamados. O que o Senhor nos diz, ide, lembra da nossa grande comissão? Ide por todo o mundo, não é fique onde você está, mas ide e crie, faça discípulos, anuncie o Evangelho. E a ordem, o imperativo não é o ir, mas é o fazer. Faça discípulos, pregue o Evangelho, demonstre o amor de Cristo. Então, enquanto, a ideia é essa, enquanto você está indo, você está fazendo. Enquanto você está trabalhando, você está mostrando a graça de Deus. Enquanto você está almoçando, você está demonstrando a graça de Deus. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, qualquer gesto que ele faz, Deus é visto na vida dele. Mas não tenha dúvida disso. Então nós estamos aqui nos preparando para a semana que virá. Nós seremos bombardeados pelo inimigo quando nós sairmos daqui. A semana inteira é assim. É luta atrás de luta, é desafios após desafios, e assim vai. Esta é a vida do crente. Então nós precisamos aqui forjarmos, ficarmos calejados, preparados, O obreiro, ele também cuida da igreja. Semana passada nós fizemos um discipulado aqui com os irmãos, e falamos da treliça. Nós também temos que cuidar da treliça. Nós nos preocupamos com a nossa treliça, nós preocupamos com a nossa igreja. Nós vamos nos preocupar em dar frutos. Até porque se nós não cuidarmos da igreja também, do espaço físico que nós temos, como que nós vamos receber as pessoas que aqui vão chegar? Então, todos precisam trabalhar, não são só os obreiros. Isso é papel de todos. Todos devem cuidar da casa do Senhor, assim como todos nós cuidamos da nossa casa. Lá em casa nós somos em 5,
4,5 trabalha. Tá vendo, Renato? Se eu falo que são 5, você ia brigar. Então eu já pus metade de mim no meio. Então cada um faz a sua parte. Então um lava a roupa, outro pega o lixo, outro varre o chão, outro passa a roupa na secadora igual, e assim vai, para que a casa esteja sempre em ordem. Na igreja é a mesma coisa. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos zelar e cuidar, né? Porque senão vai virar uma bagunça só. O estado de São Paulo foi, não sei se foi nessa semana ou na semana passada, os garis fizeram greve. Alguém percebeu isso? Os garis fizeram greve. E muitas vezes os garis são despercebidos em São Paulo. Eles fizeram greve por causa da vacina, né? Mas na segunda-feira passada, se eu não me engano, a primeira notícia nos jornais era que São Paulo estava um caos, por causa do lixo que não foi recolhido. Você vê? Então assim, se cada um não faz a sua parte, o caos é instaurado. Às vezes a gente não percebe os garis por aí, mas um dia, 24 horas que eles ficaram em greve, virou um caos lá em São Paulo, porque tudo virou uma bagunça só. Então, todos têm que cuidar de tudo, né? Dentro de uma igreja, por exemplo, na obra do Senhor, todos têm trabalho para fazer. Tem diaconia, tem portaria, tem o ICA, tem limpeza. A propósito, não me deixe esquecer que semana que vem tem limpeza, para eu poder falar disso com mais calma. Tem o pessoal da limpeza, tem cultos de ensino. Poxa, eu tenho um chamado para ensinar, mas o pastor nunca me preparou, nunca me chamou. Nós estamos aqui preparando a igreja, nós estamos aqui dando ferramentas para você exercer os seus dons. Temos o ministério de jovens, tem o ministério de mídia, tem o ministério de som. Espaço aqui é o que não falta. Então, assim, a questão, como eu disse, não é falarmos apenas dos obreiros, até porque é do obreiro aqui dentro da igreja, mas uma coisa é fato: dentro da igreja existem membros da igreja e existem obreiros aprovados. E qual é a diferença de um para o outro? É que o membro, ele está aqui presente fisicamente. Isso quando está. Agora o obreiro aprovado é aquele que está comprometido com o Senhor. Ele não simplesmente está aqui, mas ele está aqui e pensando nas coisas, e ele está aqui buscando melhorar o ambiente que está, ele está aqui buscando atrair a presença de Deus aqui, ele está aqui pensando em melhorar todo o aspecto da igreja, mas no sentido não apenas físico, mas também para que haja uma atmosfera de adoração, uma atmosfera agradável. Estão conseguindo entender a diferença aqui daquele crente que só está aqui por estar e daquele que está verdadeiramente aqui porque quer algo mais, quer buscar, quer ser tocado pelo Senhor? É esse obreiro aprovado que o Senhor está procurando, é esse o obreiro aprovado que Paulo está dizendo a Timóteo: continue assim, continue firme no Senhor, persevere. Se você ler a carta de 2 Timóteo inteirinha, Paulo está falando disso. Persevere, mantenha-se focado, firme, não desvie. Então, é isso que eu quero falar com você, sobre o nosso papel de não cuidarmos, de não olharmos, de não sermos crentes, obreiros apenas aqui na igreja, mas fora da igreja. Eu imagino, eu consigo entender o texto, Paulo dizendo assim, procura apresentar-te a Deus comprometido com Ele e com a sua palavra, e se esforce para fazer o melhor para a glória dEle. Foi para isso que você foi chamado. Nós fomos chamados para a obra do Senhor, para o trabalho, para a nossa missão. Todos fomos chamados para sermos obreiros, e todos nós seremos aprovados. Vamos entender por quê. Como obreiros fomos chamados para pregar Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, tem coisa melhor do que pregar Cristo? Aquele que morreu por você, aquele que tanto te amou, aquele que deu a sua vida, o Deus encarnado, aquele que se humilhou, que foi humilhado, que foi agredido por nós e levado à cruz por causa dos nossos pecados. Não há algo melhor do que anunciarmos: Jesus, eu te amo. Jesus, aquele que nos salvou, é a melhor notícia do mundo. Isso precisa ser anunciado, isso precisa ser pregado. Jesus
veio, Jesus morreu por nós, e Jesus quer salvar toda essa humanidade que está perdida aí fora. Nós fomos chamados para isso, para anunciar ao mundo. Ontem, vendo esses bares aqui lotados, e as igrejas vazias, aí eu fico pensando, por que a igreja não está lá também anunciando? A igreja está lá pregando, está demonstrando, ainda que eles rejeitem, ainda que eles não queiram, ainda que eles zombem da gente, nós precisamos estar lá, nós precisamos estar aonde o povo precisa ouvir da palavra do Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Jesus morreu para nos dar vida eterna, e essa é a melhor notícia da nossa vida, e nós precisamos anunciar isso em todo o tempo onde estivermos. Deus tem te chamado para isso. Existem pessoas neste momento agora tentando se matar, e talvez apenas pelo fato de não ser amada. Imagine que Deus pode usar a sua vida para chegar a uma dessas pessoas e dizer: Jesus te ama. E essa palavra pode mudar a vida de muita gente. Jesus te ama. Olha, 3 palavrinhas: Jesus te ama. Isso pode mudar a vida radicalmente de uma pessoa. Nós não estamos mais com tempo para desperdiçarmos. Às vezes a gente brinca de ser crente, mas a gente precisa verdadeiramente viver como filhos de Deus. O próprio Senhor está nos convocando. O próprio Senhor te convocou para isso. Assim como Ele fez com Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías, trêmulo, né? Eu ouvi a voz do Senhor. Então ele se coloca: eu estou aqui, envia-me a mim. Irmãos, precisamos nos colocar como Isaías, apresentarmos as nossas vidas diante de Deus e prepararmos-nos para a batalha. Apresente-se como obreiro na obra do Senhor. O obreiro, segundo ponto, o obreiro deve ser aprovado. Mas para isso, o que vai acontecer antes de ser aprovado? Exatamente, ele será provado. Quando alguém se apresenta para servir, aqui nós estamos falando do Senhor, muitas coisas acontecem. Você já viu, a menos que isso só aconteça comigo, mas você já viu algum crente se colocar à disposição do Senhor e a vida dele continuar um mar de rosas? Isso é impossível. Se já aconteceu isso com vocês, vocês me dão a receita. Porque é você se colocar, se apresentar ao Senhor. Olha, Deus, eu vou fazer tal coisa. Começa o bombardear e você fica doente, perde emprego, sei lá. Acontece um monte de coisa. Né? Aqueles que eram seus amigos viram as costas para você. Olha só. Mas tudo isso porque eu me prontifiquei em servir ao Senhor. É verdade. Para sermos aprovados, primeiro nós somos provados. Timóteo, como eu disse, ele foi um jovenzinho bem instruído na palavra do Senhor. Né? Nós vamos ver lá em Atos, a partir do capítulo 16, nós vamos ver muitos comentários bons a respeito de Timóteo. E interessante que com o seu crescimento, tanto espiritual quanto físico, ele é uma pessoa que ele vai conquistando pessoas, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. A comunidade dava bom testemunho da vida de Timóteo. E isso quando Paulo chega da sua segunda viagem, e ele ouve falar de Timóteo. Provavelmente a sua família, inclusive ele, tenham se convertido na primeira viagem de Paulo. E quando ele volta, ele ouve falar: olha que alegria de Paulo ouvir falar bem de alguém que talvez ele tenha ajudado no comecinho da sua carreira na fé. Então a gente vê que o seu exemplo acabou se tornando, a vida de Timóteo acabou se tornando um fato comentado nas cidades vizinhas. E tudo isso porque Timóteo, ele não quis ser apenas um crente presente na sua comunidade, mas sim um crente comprometido com Cristo e sendo útil na sua comunidade. Então essa conduta não foi assim construída de uma hora para outra, foi ao longo do tempo, foi ao longo da caminhada, foi resultado de muito aprendizado, porque ele foi instruído pela sua mãe, pela sua avó, cresceu estudando, se dedicou
cresceu estudando, depois teve o privilégio de caminhar com Paulo pela sua segunda viagem por diversos lugares. Então, muitas coisas que aconteceu com Paulo na sua caminhada, ele observou, ele viu, ele se espelhou e ele sabia que valia a pena continuar firme com o Senhor. Tanto que Paulo, ele vai trazer uma exortação muito boa para Timóteo, lá no capítulo 3, versículos 14 e 15, ele diz: porém, Timóteo, você permaneça firme naquilo que você aprendeu e naquilo que você foi inteirado, sabendo do que tens aprendido. Pois desde a infância você sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É estudarmos a palavra de Deus que vai nos manter sábio. É termos um relacionamento com Cristo que vai nos ensinar de uma maneira que nós iremos aprender e captar. O seu comprometimento com o Evangelho chamou a atenção de Paulo, que o levou para ser o seu companheiro, e Paulo o chama de filho na fé. A questão do discipulado, que a gente fala tanto disso, né, de um caminhar com o outro, é isso que nós precisamos também como obreiros fazer, um caminhar com o outro. Voltando às dificuldades, Timóteo, mesmo crente ali, conhecedor da palavra e tal, ele era filho de judia com um grego, então logo ele ainda não havia sido circuncidado, né? Que talvez não fosse algo assim tão simples de acontecer. Mas aí o que acontece? Então Paulo, quando vai o levar para ser o seu companheiro de viagem, de cara, Timóteo vai ter que encarar um grande desafio. Ele vai ter que ser circuncidado. Ser circuncidado quando criança no 8º dia é menos pior do que já com um jovenzinho, né? Mas olha aí, um dos primeiros desafios de Timóteo já foi circuncidado. E por que ele precisou sofrer a circuncisão? Porque Paulo já estava prevendo que por onde ele passasse, aonde ele fosse anunciar a palavra, ele ia encontrar-se com muitos judeus. Então, pelo fato de Timóteo não ser ainda circuncidado, Timóteo poderia não ser bem quisto pelos seus ouvintes. Então Timóteo também se circuncisa para que ele possa então se relacionar bem aonde ele estivesse. Olha que coisa fantástica isso. Além de todas as viagens missionárias que Timóteo fez ao lado de Paulo, Timóteo aprendendo e vendo tudo, ele esteve com Paulo, por exemplo, quando Paulo estava lá na Macedônia escrevendo a carta a Coríntios, quando Paulo escreveu a sua carta a Romanos, quando Paulo escreveu Colossenses, Filipenses, Filemão, Timóteo estava ali junto com ele. Olha aí essa caminhada, não foi algo simples, não foi uma mudança de uma hora para outra, mas Timóteo se apresentou, se dispôs para ser um obreiro que, sendo provado, seria aprovado por Deus. E é interessante entendermos que toda aprovação que o crente passa, e aí eu me arrisco a dizer, toda aprovação que nós passamos, em todas elas nós somos aprovados, porque quando nós nos dispomos, é o próprio Deus quem nos ensina, e não há como nós não aprendermos e sermos aprovados pelo nosso Deus. Deus tem prazer em ensinar aqueles que são comprometidos, pois os comprometidos são os que sabem que não são nada sem Deus. Nós dependemos do Senhor para tudo. Então, ser comprometido com Cristo é se submeter em todo o tempo a seus ensinamentos e cumprir tudo o que Ele nos pede. Ah, Senhor, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Lá em Êxodo 4, Moisés, lembra-se de Moisés? Moisés, ele não era muito bom em seus discursos, né? O Novo Testamento vai dizer que ele tinha língua pesada, alguns vão dizer que ele era gago, e aí ele se coloca diante de Deus, né? Mas Deus, eu não vou falar com o faraó, eu não posso, eu tenho a língua pesada, talvez isso seja uma gagueira, talvez isso, talvez aquilo. O que Deus faz? Não se preocupe. Se o problema é esse, eu vou levantar o seu irmão, ele vai ser o seu porta-voz. Eu falo com você e ele te interpreta. Olha aí Deus dando a saída, mas é com você. Deus podia ter falado, tá bom Moisés, então não vai ser você não, vou chamar seu irmão. Não, se Deus chamou Moisés, vai ser com Moisés e ele vai dar a ferramenta para Moisés trabalhar. Nós vamos ver isso. Deus chamou todos nós aqui e Deus vai nos dar ferramentas
para trabalharmos para a glória dele. O principal interessado é ele. Ele só quer encontrar em nós um coração disposto, um coração, ele quer que nós nos apresentemos para ele com o nosso comprometimento. Jeremias vai na mesma pegada, Jeremias capítulo 1, versículo 6. Jeremias diz ao Senhor, né, eu sou jovem, eu sou tímido, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. E aí Deus toca-lhe os lábios e coloca a palavra em sua boca. Jeremias vai dizer isso, ele tocou os meus lábios e colocou a palavra na minha boca. Gideão, lá em Juízes 6, Gideão, o menor da menor tribo, olha que coisa mais fantástica, ele se colocar como um nada, né? Mas Deus, a minha tribo é a menor das tribos, e da minha tribo que já é pequena, eu sou da menor família, e dentro da menor família eu sou o pior de todos. Deus fala o quê? Não, é com você que eu vou pelejar, é com você que eu vou ganhar a batalha. E aí Deus diz ainda para ele uma frase muito linda, eu estarei contigo. Queridos, apenas apresente-se diante do Senhor, porque Ele está contigo. João 14, 26, Jesus promete o que? O Espírito Santo. Ele fala assim, ó, o Espírito Santo vai nos ensinar, vai vos ensinar, no caso para nós, vai nos ensinar e vai nos ajudar a lembrar das coisas que Ele nos prometeu. Eu não sei pregar porque eu esqueço das coisas. Tenha um relacionamento com Deus, leia a sua palavra, que o Espírito Santo vai te lembrar dos ensinamentos e sua vida vai convergir na glória do nome do Senhor. Atos 2, nós vamos ver o que? Essa promessa se cumprindo, o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo, capacitando a igreja. Olha que bênção, nós estudamos aqui isso. O Espírito Santo descendo e capacitando a igreja, enchendo a igreja, os crentes com o seu poder, com os seus dons, para quê? Para que pudéssemos anunciar o Evangelho. Deus nos capacitou, Deus capacitou cada um de nós aqui, para com o nosso comprometimento, sermos obreiros aprovados na obra do Senhor. É o Senhor quem nos capacita, glória a Deus. Mas eu sou o menor do menor. Não, se Deus te chamou, é Ele quem vai te capacitar. Há uma frase que muitos crentes acham que está na Bíblia, mas que cabe aqui, e essa frase não está na Bíblia, isso não é um versículo bíblico, embora pareça muito com o versículo bíblico. Quer ver só? Deus capacita os... Não, está errado. Deus não escolhe os... Mas... Onde está isso na Bíblia? Certo? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa é a primeira frase de Albert Einstein. É a primeira parte de uma frase de Albert Einstein, o bambambam aí da física. É isso, né, Giovanni? Ele é da física, né? Da teoria da relatividade. É isso aí. Essa é uma frase de Albert Einstein. Só que interessante que quem começou a espalhar essa frase, só espalhou a primeira parte da frase. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Só que tem uma continuação nessa frase. Olha o que Albert Einstein diz. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Gente, isso não é um versículo bíblico, não dá para ser um versículo bíblico, nem que for um apócrifo, tinha que ser. Tinha que ser, nem que fosse um apócrifo lá, o deuteroapócrifo, um pseudopígrafo lá. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Agora, fazer ou não fazer algo só vai depender da nossa vontade. É verdade isso. Mas a Bíblia, ela não tem esse versículo, mas ela vai estar nos dizendo exatamente isso. Deus, Ele te chama, mas Ele te capacita. Basta você apenas se apresentar como um homem comprometido com a palavra de Deus. Amém? Nós não podemos entender isso como algo ruim. Na verdade, isso é um privilégio. Os anjos que são seres mais poderosos do que nós, por exemplo, eles não têm a oportunidade que nós temos de demonstrar a Cristo ao mundo. Isso é uma missão que é nossa, que é minha e sua, né? Que mais? O crente comprometido não tem com que se envergonhar.
O obreiro aprovado, ele não tem com que se vergonhar, pois ele sabe que está fazendo o seu melhor para o seu Deus. Nós só devemos ter vergonha quando fazemos as coisas meia boca, porque muitas vezes a gente sabe que pode fazer o melhor, mas a gente não faz, a gente faz o suficiente. É igual aquele aluno que precisa tirar, ele sabe que tem que tirar 6 para passar de ano, mas ele pode tirar 10. Se ele se dedicar um pouquinho, ele pode tirar 10. Mas o que ele faz? Não, eu vou ficar mais tempo no videogame, e aí eu tiro um 6, que é suficiente. Já imaginaram se Deus pensasse assim a nosso respeito? Eu vou fazer só o suficiente. Não vou fazer o meu melhor por eles, não. O que seria de nós? Graças a Deus, Deus fez o que era perfeito para mim e para você. Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. As lutas que enfrentamos diariamente são para nos mantermos firmes, perseverantes nos caminhos do Senhor. E quanto mais luta nós temos por nos apresentarmos como obreiros aprovados, nós vamos ver que essas lutas são sinais de que estamos no caminho certo. Às vezes a gente fica em cima do muro, né, ou com o pé lá e outro cá, né? E aí tá tudo bem, tá confortável assim, sabe por quê? Porque quando nós estamos em cima do muro, o muro já é do diabo. Então o diabo não vai cutucar, não vai mexer com você estando em cima do muro, porque o muro já é dele. Agora, quando você se apresenta, se dispõe, começa a cumprir, buscar a presença do Senhor, adorar. Quando o diabo vê você ali orando, o enfermo sendo curado, vidas sendo entregues a Cristo, vidas reconhecendo o Senhor Jesus, vidas buscando a melhora e tal, olhando para o Senhor, adorando o Senhor, o ataque vem, o bombardeio vem. E isso não é privilégio só seu. Se você olhar desde a antiguidade, todo homem, todo obreiro, toda mulher que escolheu, que optou em ser uma serva de Cristo, que optou em viver uma vida que agradasse ao Senhor, pagaram um preço alto. Se nós olharmos lá na história do Antigo Testamento, homens, mulheres morreram, famílias foram dizimadas por amar a Deus. Se nós olharmos na Grécia, no período helenístico, vidas foram ceifadas. Lá em Roma, lá cristãos foram usados como luzes no poste, queimados vivos por serem cristãos. Se vocês olharem lá no período interbíblico, lá na época dos Macabeus, famílias, mães vendo seus filhos sendo dizimados por serem cristãos. Se nós olharmos lá a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, homens que foram cerrados ao meio. E é interessante que o texto diz, né, os quais esse mundo não eram dignos deles. Por quê? Porque eles viveram na esperança de estarem aquele dia com o Senhor, e viveram como obreiros, e eu tenho certeza que foram provados e aprovados pelo nosso Deus, e isso serve para nós aqui também. É o nosso Deus que está nos provando, mas Ele vai estar nos aprovando, eu tenho certeza disso. Precisamos apenas nos dispor. Último ponto: aquele que se apresenta como obreiro, aquele que é aprovado, é porque ele também maneja bem a palavra da verdade. E manejar bem a palavra da verdade não é só cuspir versículo, não. Não é só saber onde está tudo, não. Isso daí até o diabo sabe. Isso daí ele também sabe. A ideia do texto é de que nós não apenas venhamos a conhecer a palavra, mas praticar a palavra. Olha aonde está a grande sacada. Conhecer é fácil. Agora o praticar requer muito comprometimento. Por isso que Deus fala, né, que eu estou à procura de verdadeiros adoradores. Porque qualquer pessoa pode adorar qualquer coisa, mas o verdadeiro adorador, no seu currículo também está lá, obreiro aprovado. É aquele que busca, é aquele que conhece a palavra de Deus, mas é aquele que pratica a palavra de Deus. Segundo o comentarista Norman Champlin, que eu gosto muito,
Manejar bem no grego tem a ideia de cortar reto. É como aquele cara que trabalha na roça, arando o terreno, ele vai arando certinho, né? O alfaiate, aquele que vai cortar o tecido, ele corta ali, ó, certinho, não é isso? Então, o manejar bem é isso, é ter golpes certeiros, né? É fazer a coisa correta. O obreiro aprovado, ele sabe como usar os instrumentos para a execução do bom trabalho, tal como o alfaiate, tal como o lavrador. O obreiro aprovado, ele saberá como pregar e ensinar a palavra, ele saberá defender a palavra, ele saberá aplicar a palavra a si e ao próximo, ele vai sofrer pelo Evangelho, ele vai lutar pelo Evangelho, mas ele vai resguardar o Evangelho como bom soldado de Cristo. Manejar bem a palavra, além de praticá-la, quer dizer cravá-la no seu coração. O salmista lá no Salmo 119, ele diz, né, escondi, cravei, guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E a ideia aqui é de você pegar imagina assim, você pega o coração, você rasga o coração no meio, coloca a palavra lá dentro e costura, e deixa aquilo ali de uma forma que nunca venha a sair a palavra do coração. É essa a ideia, é de cravar mesmo, cravar fundo. É esta a ideia do manejar bem a palavra, é estar com a palavra no seu coração e você estar pronto para que saiam só coisas boas da sua boca, do seu coração, e que você pratique aquilo que você está fazendo. Paulo continua insistindo com Tiago, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Por isso, estejamos nós atentos. Sejamos então estudiosos da Escritura. Salmos 1, versículo 2 diz, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O obreiro do Senhor tem prazer em estar lendo e aprendendo as coisas do Senhor. Busque capacitação, busquemos capacitação. E aqui a Igreja Cristã da Trindade tem dado ferramentas para a igreja, tem dado capacitação para a igreja. Só não vem quem não quer. Os que não podem a gente não precisa falar, mas tem muita gente que não quer estar aqui aprendendo. Mas nós temos aqui dado ferramentas para a igreja, para trabalharmos. Busque capacitação. Marcos 3,13 diz assim, Jesus, né? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto deles. Então ele pegou e designou 12 para estarem com eles e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir os demônios. Jesus chamou os seus discípulos e os capacitou para realizar a obra. Jesus chamou esses 12, preparou esses 12 que geraram outros 12, que geraram outras multidões de discípulos, e assim foi. Mas foi uma coisa assim, da noite para o dia? Não. Houve um preparo para aqueles homens. Então assim, Jesus os capacitou, mas eles quiseram também aprender. Eles se dedicaram a ser capacitados, né? a se aprender. Nós fazemos isso também, hoje em dia, não fazemos? Por exemplo, eu faço uma pós em Novo Testamento, eu sei que a Jean começou a fazer uma pós, eu não sei mais quem mais está estudando, a Renata começou a estudar, a Maria. Então assim, todos nós queremos nos aprimorar no mercado de trabalho, não é isso? A gente quer estudar um pouquinho mais, arquitetura e tal, bababá. Isso é importantíssimo, é muito importante, isso é indiscutivelmente importante. A Elaine, né, voltou agora a estudar, nossa futura enfermeira do Reaja, não é? Receba aí, irmã, receba. É a nossa futura enfermeira. Então, assim, ó, temos aqui a Cecília também, que é uma enfermeira também, uma das melhores de Barueri. Então, assim, a gente pensa no quê? A gente precisa estar sempre se aprimorando. Mas por que nós vamos ser negligentes com o que é mais importante na nossa vida? Que são as coisas do Senhor. A gente acorda cedo todo dia para trabalhar. A gente acorda todos os dias cedo para estudar. Passa horas a fio estudando. Passa horas preocupado com o trabalho da escola que tem que, né? Eu falo isso porque eu vejo isso no dia a dia da Elane, no dia a dia da Renata aqui, né? Aquele desespero todo que tem que entregar a nota e tal. Mas a gente não tem esse mesmo desespero com as coisas do Senhor. Por quê?
precisamos entender isso e buscar em nós a administração do nosso tempo, das nossas prioridades. Não estou aqui dizendo que a gente não tem que se preocupar com as coisas da escola, não é isso. Mas a gente também precisa entender que a nossa prioridade está no reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. O obreiro deve estar sempre disposto a aprender. O obreiro é um discípulo ensinável. O obreiro aprovado, ele é um eterno aprendiz, está sempre buscando aprender. O obreiro, ele busca a visão de Deus para a sua vida, não a própria visão. O obreiro, como eu já disse, é um estudioso da palavra. O obreiro cumpre sempre o maior mandamento da lei. E Jesus, ele responde isso aos seus discípulos. Perguntaram, os saduceus lá perguntando para ele, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhes responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então Jesus está nos dizendo isso. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o seu tempo, com todo o seu dinheiro, com tudo o que você tem, com a sua família, com seus bens, com seus filhos. Ame o Senhor com tudo, porque tudo na nossa vida é por Ele e é para Ele. Tudo o que somos e o que temos é dele, por Ele e para Ele. O obreiro aprovado é um obreiro apaixonado por Jesus. É aquele que quer estar o tempo todo com Jesus, porque é uma coisa maravilhosa estar com Jesus. Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Jesus deve ser o grande amor da nossa vida. Jesus deve ser o nosso querer. Jesus deve ser o nosso desejo. Jesus deve ser a nossa paixão em todo o tempo, porque Ele nos amou. Ele morreu para nos salvar. Oh, aleluia, Jesus! Devemos ser apaixonados por Ele. Encerrando, eu quero te chamar a ser um membro comprometido. E não apenas um membro comprometido, mas um obreiro aprovado. Todos nós somos ensináveis, passamos por provas, mas como aprendemos nesta manhã, em todas as lutas, em todas as provas que passamos, o Senhor está conosco. Em todas elas nós somos mais do que vencedores. E em todas elas nós estamos sendo provados, mas porque o Senhor está nos aprovando. O Senhor nunca permitirá que nós sejamos reprovados nessas provas, porque é Ele mesmo quem está nos ensinando. Ele mesmo é o professor, Ele mesmo nos dá a prova, e na hora que a gente fica perdido, Ele mesmo nos dá a cola. Ele mesmo chega lá e nos dá a resposta. Não, meu filho, essa prova que eu estou te dando é para você fazer assim. Mas, Senhor, eu quero ir por aqui. Não, filho, vem cá, vai por aqui que você vai passar de ano. Ele mesmo, Ele vai nos provando, mas Ele vai nos capacitando, e Ele vai nos ensinando, Ele vai ajustando, Ele vai endireitando. Portanto, não tenha medo, apresente-se como obreiro. E resumindo, o obreiro aprovado que Deus procura nada mais é do que aquele que lá em João 4:23, Jesus chama de o verdadeiro adorador. Lá em João 4:23, o que diz o texto? Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. E todo obreiro aprovado é um verdadeiro adorador. Que Ele possa olhar para nós aqui nesta manhã. Que Ele possa olhar para esta igreja, olhar para a sua vida, para a minha vida e dizer, encontrei. Ali, Rua Açucena 670, tem um grupinho ali, mas eu quero estar com eles, porque eles estão me adorando de verdade. São esses que eu quero usar para expandir o reino em Osasco. São esses que eu quero usar para ganhar multidões para o reino dos céus aqui em Osasco. E é com vocês que Deus está falando nesta manhã. Apenas apresente-se diante de Deus. Coloque-se diante do Senhor, que Ele vai te usar para a glória do nome dEle. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Aleluia, aplauda o Senhor.